Olá, graça e paz. Quem vos fala é Pastor Miquel Figueiredo, passando aqui para deixar mais um estudo para o seu enlevo espiritual. Graças a Deus. Mas antes, gostaria de agradecer a todos quantos têm se inscrito no nosso canal do YouTube, você que tem deixado sempre o seu like, nós te agradecemos. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, PR Miquel Figueiredo, e deixa seu like, ative o sininho e, na medida do possível, compartilhe essas mensagens para que possa também chegar aos corações dos seus amigos e familiares. Quem sabe tem alguém precisando ouvir essas mensagens, ok? Que Deus continue te abençoando. Hoje eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema: o que adorar em espírito e em verdade, baseado em João, no capítulo 4, no versículo 24, naquela passagem de Jesus junto ao poço de Jacó, naquele diálogo que ele teve com a mulher samaritana. Mas antes eu quero orar com você. Curve a sua cabeça e oremos. Querido Deus, bondoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos muito agradecidos ao Senhor por esta grande oportunidade de podermos estar meditando e compartilhando da Tua Palavra. Continue falando poderosamente em nossos corações. Que Teu Divino Espírito venha nos ensinar a cada dia como devemos ser verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Te oramos no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, vamos ler aqui, você que está nos acompanhando em João, Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Muitos entendem que para adorar a Deus é necessário estar em um templo como nós construímos, há templos suntuosos, templos enormes, templos belos, bonitos. Muitos pensam que para adorar a Deus é preciso estar somente no templo, cercado de pessoas e atitudes reverentes. Para elas, é preciso um momento de concentração, reforçando com meditações, rezas, orações. E isso é o que chamam de ambiente propício para a adoração. Este ambiente geralmente surge em um envolvimento emocional, promovido pela expectativa de milagres, profecias, manifestações. Logo, as pessoas muitas vezes, quando procuram os templos, estão na expectativa de receber algo, ou que o ambiente lhe propicie condições, ou que o ambiente lhe propicie condições emocionais para que ele possa assim ser estimulado a adorar a Deus. Mas o que eu quero compartilhar com vocês neste momento, o que é realmente adorar a Deus? O que é adorar em espírito e em verdade, conforme o Senhor Jesus disse aqui para a mulher samaritana? Vejamos, o que é adorar em espírito e em verdade? E eu quero aqui destacar 6 pontos para com vocês. Primeiro, o que é adorar em espírito e em verdade? Segundo, o que é verdade? Terceiro, em verdade. Quarto, como ser verdadeiro. Quinto, em espírito. Sexto, adorar em espírito e em verdade. Então, nós estaremos vendo esses pontos aqui, muito importante para esse entendimento que nós estamos compartilhando com vocês. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Está no versículo 24 que acabamos de ler. Primeiro, como eu disse aqui, o que é verdade? Verdade do ponto de vista
filosófico. Seria o quê? Seria quase impossível dar uma resposta satisfatória a esta pergunta. Eu me lembro quando estudei lógica e ficamos ali no seminário por meses discutindo a verdade no âmbito filosófico. O que é verdade, o falso, o verdadeiro, o certo, o errado, no âmbito filosófico. Mas diante de Jesus, Pilatos, ele também fez a mesma pergunta para o Senhor Jesus Cristo. Ele fez uma pergunta com base no seu conhecimento filosófico e de um modo sarcástico. E o que foi que Jesus disse? Nada. Em João capítulo 18, versículo 38, Jesus disse que veio para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos, num tom de sarcástico e irreverente e dentro do campo filosófico, lhe perguntou: o que é a verdade? E Jesus não lhe respondeu nada. Porém, deixemos todos esses problemas filosóficos de lado, uma vez que Jesus anunciou que veio dar testemunho da verdade e que todos quanto deram crédito à sua palavra pertenciam à verdade. Todos quanto ouvem a palavra dão crédito à palavra de Deus. Esse sim pertence à verdade. O apóstolo Paulo, por sua vez, deixou registrado que Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. De maneira nenhuma seja Deus, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado a tuas palavras e venças quando forem julgados. Romanos capítulo 3, versículo 4. Sabemos que Deus é verdadeiro, do mesmo modo que Ele é luz, conforme 1 João capítulo 1, versículo 15, 1 João capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que quem não está em Deus está em trevas. Quem não tem Deus no seu coração, quem não tem a luz, logo está em trevas. E também é mentiroso. 1 João capítulo 1, versículo 5. Através desses versículos, percebemos que quando Paulo diz que Deus é verdadeiro e que todo homem é mentiroso, ele estava fazendo referência à condição dos homens sem Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10, a Romanos capítulo 3, versículo 18. Assim como os pecadores foram destituídos da glória de Deus e passaram à condição de trevas, todos os homens alienados de Deus igualmente tornaram-se mentirosos. Ao dizer que todos os homens são mentirosos, Paulo não estava se referindo a um tipo específico de conduta reprovável pela moral humana. Paulo fez referência à natureza humana, decaída, herdada por Adão. Alguém pode dizer, mas eu não minto, eu não vivo na mentira. Mas a Bíblia diz que todos quanto pecaram estão debaixo da mentira. Deus é luz, e todos quanto não estão em Deus estão em trevas. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem não vem após mim, quem não me segue, está em trevas. Portanto, Deus é verdadeiro e todos quantos não são participantes da sua natureza são mentirosos. Do mesmo modo que a injustiça dos homens contrasta com a justiça de Deus, a mentira dos homens contrasta com a verdade de Deus. Paulo, ao fazer referência ao seu artigo, ou seja, o seu antigo estado de alienação de Deus, ele disse, mas se por causa da minha mentira sobressai a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu
ainda julgado como pecador. Romanos capítulo 3, versículo 7. Ora, percebe-se que a condição de pecador é o mesmo que a condição de mentiroso. É a mesma de condição de mentira. Quando analisamos asserções como Deus é luz, Deus é verdadeiro, não devemos analisá-las do ponto de vista científico ou filosófico. Antes, é preciso compreender tais asserções dos atributos de Deus. Quando a Bíblia estabelece esse contraponto, Deus é luz e não há treva alguma nele, a asserção Deus é luz demonstra que tudo que não está unido não tem relação nenhuma com ele. Jesus se apresentou como sendo o caminho, a verdade e a vida, ou seja, a única pessoa capaz de estabelecer comunhão entre Deus e os homens. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. João capítulo 14, no versículo 6. O apóstolo Paulo demonstrou aos cristãos em Roma que todos os homens pecaram e foram alienados, ou seja, destituídos da glória de Deus, por causa da desobediência de Adão. Jesus, por sua vez, ao se apresentar como o caminho, a verdade e a vida, promove a união entre o homem e Deus. O homem, por intermédio de Cristo, passa a ser participante da glória de Deus. Jesus compartilhou da sua glória com os que creem, para que possam voltar à comunhão com o Pai. Ele disse lá em João capítulo 17, versículo 22, naquela oração sacerdotal: eu dei-lhes a glória que a mim me deste. E ali ele falando com o Pai, para que sejam um, como nós somos um. Pois tal glória foi perdida como quando o homem pecou. Então, Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança e o cobriu de glória, de bondade, de santidade. Mas ao pecar, o homem ele perdeu esta condição de glória. E qual foi a missão do Senhor Jesus ao vir ao mundo e prestar aquele sacrifício? Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus é um com o Pai, e nós podemos ser um com Ele. E sendo um com Jesus, seremos com o Pai. Eu falei primeiro o que é verdade. A verdade, não existe verdade sem Deus. Não existe verdade longe de Deus. Não existe verdade fora da verdade divina. Agora, tópico 2, em verdade. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecimento do que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está lá escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 20. O apóstolo João, é claro, ao demonstrar que Cristo é verdadeiro, além dos cristãos terem ciência, ou seja, saber de que o Filho de Deus veio em carne, foi concedido também um entendimento, ou seja, a revelação para que os cristãos passassem a estar unidos a Cristo, conhecê-lo. A ideia da palavra conhecer, empregada pelo apóstolo João neste versículo, é estar unido a.
conhecendo-o, e quer dizer unido a, em comunhão com, unido um só corpo, em um só corpo. Quando lemos que conhecemos a Deus, ou antes que ele nos conheceu, é o mesmo que dizer que estamos em plena comunhão com ele. Conhecer a Deus é estar em plena comunhão com ele, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 9. Exemplo, quando a Bíblia diz que conheceu o homem e a mulher, ele aponta comunhão íntima, um só corpo. Essas expressões são muito usadas lá no livro do Gênesis. E conheceu Adão a Eva, e Eva concebeu e gerou um filho. Então, o que seria esse termo conhecer? Esse conhecer ali é ter uma relação íntima, uma relação profunda, uma relação de um só corpo. Então, esse dizer aqui que conhecemos a Deus, conhecemos o Senhor Jesus, conhecê-lo aqui é ter uma relação pessoal com ele, uma relação íntima com ele. Isso que é conhecer Deus. Quem conhece Deus e não tem relação com ele, esse não é um conhecimento verdadeiro. Quando um homem sem Deus, que a Bíblia diz que é mentiroso, alcança o entendimento através da mensagem do Evangelho, nesse caso passa a conhecer a comunhão, o que é verdadeiro. Ou seja, deixa a condição de mentira e passa a compartilhar da verdade. João, ciente dessa maravilhosa verdade, anuncia: no que é verdadeiro estamos. Ou seja, estar em Cristo é o mesmo que estar em verdade. Quer estar na verdade? Esteja em Cristo. A condição que ele fala em verdade, mulher, é chegada a hora, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A condição em verdade é proveniente de uma nova criação, como bem assevera o apóstolo Paulo: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. O novo homem é criado em Deus, em verdadeira justiça e santidade. É por isso que todo aquele que está em Cristo é nova criatura. O apóstolo Paulo disse lá em Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A fase preposicional em Cristo, no grego, é um uso específico do dativo. Como é sabido, antes dos escritores do Novo Testamento, não há registro de que alguém dentre os gregos tenha utilizado o dativo preposicionado para expressar ideias, como em Platão, em Sócrates e etc. Somente no Novo Testamento encontramos frases como este uso específico do dativo. O capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios aponta este uso do dativo em fase preposicional. Digo, preposicional. O elemento gramatical aqui mais repetido é a preposição grega ev, correspondente ao nosso em, seguida do dativo shipto. Ela vem com o nome pessoal nele, ou com o nome em Cristo, no amado. Ou seja, a nova criatura resulta de uma nova criação em Deus. A nova criação
é feita em verdadeira justiça e santidade. Uma pessoa que professa fé, uma pessoa que diz que segue ao Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que diz que é um adorador, uma pessoa que diz que é um verdadeiro adorador, ela precisa andar em justiça e santidade. Não pode andar na mentira, não pode viver da mentira, não pode continuar no engano, porque senão essa pessoa jamais conheceu a Deus. Quem conhece Deus não vive na mentira, não vive no engano, não vive na falsidade. Tem uma vida de santidade, porque conhecer é ter relação íntima com Deus. A nova criatura, ela resulta dessa nova criação de Deus. A nova criação, ela é feita em verdadeira santidade e justiça, como eu falei. Cristo é a verdade. E todos que estão em Cristo são igualmente verdadeiros. Porque o que é verdadeiro, os que creem estão. Está lá no versículo 20 de 1 João 5. Então, meus queridos, com base no que acabamos de analisar, no que analisamos, adorar em verdade. O que é adorar em verdade? Adorar em verdade é o mesmo que estar em comunhão com Cristo. Portanto, dizer que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade é adorar estando em Cristo. Ou seja, não se refere a uma atitude de adorador. Adorar não é meramente cantar, verbalizar. Não, adorar não é só isso. Ou o ambiente que o adorador se encontra, que diz da condição da nova criatura. Não. O verdadeiro adorador adora ao Pai, em espírito e em verdade. Terceiro, como ser verdadeiro? Como ser verdadeiro? A ideia da verdade, ou que é verdadeiro, que Jesus apresenta, não tem relação com sentimentos e práticas humanas cotidianas. A ideia do que é ser verdadeiro é ser autêntico, uma pessoa autêntica. Ou seja, cercado de virtudes humanas. Ser verdadeiro é ser cercado de virtudes. Não se refere à verdade que Cristo estabeleceu. Ou não se refere, né? Para que o homem seja verdadeiro, é preciso estar unido a Cristo e em comunhão com Deus. Como? Ora, a comunhão com Deus é estabelecida pela mensagem do Evangelho. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 13. O que é que João ouviu e estava transmitindo aos cristãos para que tivesse comunhão com Deus? A mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho constitui-se ao chamado de Deus para que homens estejam unidos a Ele. Por isso que a palavra Evangelho é anunciar boas novas. Deus tem uma boa notícia. Deus tem boas novas para a humanidade. Através do Evangelho, quer que o homem se reconcilie a Ele e tenha comunhão com Ele. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Após ouvir a mensagem do Evangelho e crer em Cristo como o enviado de Deus, conforme diz as Escrituras, o homem passa a viver em verdade. Para compartilhar a vida que há em Deus, como luzeiros do mundo que jaz em trevas. O homem que crê na mensagem do Evangelho é novamente criado em verdade.
é produto do milagre da regeneração. O novo nascimento é o acesso, ela é a porta para a glória de Deus. Quem estava alienado agora passa a ver a glória de Deus. Como está escrito lá em João, capítulo 11, no versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito? Se creres, verás a glória de Deus. Através do ouvir a mensagem do Evangelho, o homem passa a crer na esperança proposta. Ou seja, a fé, ela vem pelo ouvir. O Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem, que faz do homem, que eram filhos de Adão, agora filhos de Deus. Está lá em João, no capítulo 1, versículo 12, João capítulo 1, versículo 13, Romanos capítulo 1, versículo 16. O poder regenerador do Evangelho faz com que os homens passem a compartilhar a glória de Deus. Bom, o Senhor Jesus disse para a mulher que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Eu falei do que é verdadeiro e do que é verdade. Como nós já havíamos dito, o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Eu falei do que é verdadeiro, do que é verdade, e agora eu quero falar em espírito. O que é nascido da carne é carne, disse o Senhor Jesus. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito, conforme João, no capítulo 3, no versículo 6. Pelo fato de o homem ou dos homens serem descendentes de Adão, são designados carnais. Além de possuir um corpo constituído de carne, a natureza dos homens sem Deus, ela é designada carnal. O que é ser carnal? Carnal refere-se à natureza decaída, alienada de Deus, que foi herdada de Adão. Quem é carnal, ou seja, descendente na carne de Adão, não pode agradar a Deus. Esta é uma condição intrínseca da natureza herdada de Adão. Por mais que uma pessoa tenha intenção e vontade de adorar a Deus, não é nascida de novo. Conforme o que propõe a mensagem do Evangelho, não poderá agradar a Deus, conforme Romanos 8:8. Por ser gerada de Adão, a tendência nata da carne é a morte. Quando falamos da tendência da carne como sendo morte, não nos referimos aqui à morte física. A morte física do homem. Antes, nós estamos falando aqui da alienação, da separação entre o homem e Deus. Porém, do mesmo modo que os nascidos de Adão são carnais, os nascidos segundo o último Adão são espirituais. Como isso pode acontecer? Ora, do mesmo modo que o Espírito Eterno, que nos fez ressurgir, o Cristo dentre os mortos, ele fez ressurgir os que creem e habitam neles. Paulo diz isso lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 9. Então, pelo fato de os cristãos terem o Espírito de Cristo, isso indica que também, pelo fato de serem filhos de Cristo, ter o Espírito de Cristo, são filhos de Deus. Não existe filho de Deus, que possa dizer, eu não sei se eu sou filho de Deus, eu não tenho certeza se eu sou filho de Deus. Como não? Todos os filhos de Deus sabem que são filhos de Deus pelo Espírito Santo. Todos quantos são nascidos de Deus são filhos de Deus pelo Espírito. É nascido do Espírito. Por isso que a Bíblia fala, adorar é em espírito e em verdade.
Muitos pensam que adorar a Deus é necessário estar em um templo cercado de muitas pessoas, atitudes reverentes. Para elas é preciso esse momento de concentração. Não. A Bíblia demonstra que se o homem adora em espírito, concomitantemente ele está na verdade e se torna um adorador de verdade. É porque vive no espírito. Adoração não é um estilo de vida. Adoração não é um estilo de vida como muitos apregoam por aí. Adorar em espírito e em verdade só é possível quando se conhece a Deus, quando se tem intimidade com Deus, quando se está na verdade, ou seja, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Não há como adorar a Deus em espírito e em verdade, se não tiver comunhão com Deus, andar na verdade, e se não tiver o espírito, se não for nascido do Espírito. Aqueles que não são nascidos pelo Espírito, não tem condição de adorar a Deus em espírito. Muitos se escondem atrás do legalismo, outros atrás do formalismo, sem nos esquecermos das tradicionalidades, os tradicionalistas. Tem também os emocionalistas, que vivem acusando os racionalistas, e com isso surgem inúmeras formas de fanatismo. Porém, todos se esquecem que somente os nascidos de novo podem adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é adorar de acordo com as nossas concepções, nem racionalistas, nem legalistas, nem formalistas, e nem aqueles que seguem um campo mais emocional, como muitos dizem aí, eu estou no reteté de Jeová, estou no reteté, e eu sou um adorador porque eu estou no reteté. Isso é o campo também emocionalista. Isso não é ser um verdadeiro adorador, isso não é adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando o homem nasce de novo, através da mensagem do Evangelho, não há um tempo, um lugar específico para adorar. Os verdadeiros adoradores adoram em tempos, em lugares diferentes. Bom, vejamos aqui, primeiro, um verdadeiro adorador não está vinculado a templos, pois é templo e morada do Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo habita em nós. Segundo, um verdadeiro adorador não necessita de sacrifícios, pois ele é o próprio sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Terceiro, o verdadeiro adorador não precisa de intermediário, pois exerce o sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. E isso está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5. Quinto, o verdadeiro adorador não precisa de um tempo específico para adorar. Pois qual é o momento de adoração para o verdadeiro adorador? O momento de adoração, ele foi estabelecido por Cristo quando chegou entre os homens, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E qual é o tempo de ser um verdadeiro adorador? Jesus disse para a mulher samaritana: mulher, é chegada a hora, e a hora é esta. É agora, é nesse exato momento. Neste momento, nesse exato momento, é o tempo adequado, propício para ser um verdadeiro adorador. Finalizando, para adorar a Deus em espírito e em verdade, glória seja dada o nome do Senhor. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, é preciso crer
no que anunciou os profetas. Lançai-vos todas as vossas transgressões com que transgredisteis. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste, e criai em vós um coração novo, um espírito novo. Então aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, e vos purificareis. Olha que coisa linda! E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e observareis. Que coisa linda, né? Portanto, somente o Espírito Eterno, logo, Deus, como ele diz assim, espargirei, o próprio Deus. Deus é aquele que pode purificar o homem através da palavra do Evangelho, a água pura. Aspergir água pura é o mesmo que nascer da água. Somente Deus pode aspergir água pura, ou seja, o nascer do Espírito. Somente Deus pode fazer do homem uma nova criatura, com um novo coração e um novo espírito. Como disse lá o salmista Davi, no Salmo 51, no verso 10, Salmo 51, verso 10, Davi dizendo: cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. A nova criatura, o novo homem Cristo, é gerado de Deus para a sua glória. Deus cria, forma e faz um homem verdadeira justiça e santidade para a sua própria glória. A todos quantos são chamados pelo meu nome e os que creem na minha glória, os formei e também os fiz. Diz o profeta Isaías no capítulo 43, versículo 7. Somente os nascidos da água e do Espírito, ou seja, da verdade, do relacionamento com Deus, da comunhão com Deus e do Espírito, são capazes de ser verdadeiros adoradores de Deus, adorando-o em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é uma condição para aqueles que foram criados para o louvor da glória de Deus, ou seja, aqueles que têm uma adoração verdadeira. O verdadeiro louvor e adoração são provenientes da obra criada por Deus. Que obra criada por Deus? Da nova criatura. Pois quem dentre as suas criaturas poderá acrescentar honra, glória e louvor a Deus? É porque isso que Deus faz, Ele faz para o louvor da sua glória. Que Deus continue te abençoando, que você seja um verdadeiro adorador. Como você pode ser um verdadeiro adorador? Estando na verdade, seguindo a verdade, não vivendo na mentira, não vivendo no engano, tendo um relacionamento com Deus. E para ter relacionamento com Deus tem que ter vida santa, vida no altar. Você precisa também passar pelo novo nascimento. Você não pode viver nas práticas antigas, nas práticas do pecado, na prática que você estava acostumado a viver pecando, se rebelando contra Deus,
que você possa realmente ter essa consciência do que você está fazendo nesse momento. Se você realmente consegue adorar a Deus em espírito e em verdade. Se não, peça ajuda a Deus, que Ele vai transformar o seu coração. O Espírito, Ele inundará o seu coração. Ele te transformará numa nova criatura. E você agradará a Deus adorando-o em espírito e em verdade. Adorar a Deus não é cantar. Adorar a Deus não é somente levantar a mão naquele momento de emoção, pular, gritar. Não. Adorar a Deus é reconhecê-lo, reconhecer a sua soberania, reconhecer o seu amor, reconhecer sua bondade, reconhecer sua misericórdia, reconhecer sua graça. É honrá-lo. Adorar é honrá-lo. Honre a Deus. Desta forma, você estará sendo um verdadeiro adorador. Quer honrar a Deus? Obedeça-o. Obedeça suas leis, seus preceitos. Desta forma, você estará agradando-o e sendo um verdadeiro adorador, adorando-o em espírito e em verdade. Se você gostou dessa mensagem, desse estudo, deixa o seu like, o seu joinha. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, se inscreva. PR Miqueias Figueiredo. Ative o sininho para que você receba as novas notificações de outras mensagens. Que Deus continue te abençoando, te guardando, protegendo você e toda a sua família. E até um próximo estudo. Fique com Deus.